Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada previdenciária aqui no escritório Bruna Manzato Advocacia e hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade de se aposentar mais cedo. Mas antes ainda de a gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações que toda semana nós estamos aqui trazendo vídeos relacionados ao direito previdenciário, principalmente sobre aposentadorias e planejamento previdenciário. Então é só clicar no botão se inscrever que quando a gente subir um vídeo aqui no canal, você vai ficar sabendo antes de todo mundo, tá? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Opa! Então, hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de se aposentar mais cedo no INSS, tá? E o que é essa aposentadoria, né? Que a gente pode aí, que o segurado pode, você talvez possa se aposentar mais cedo. É a aposentadoria proporcional, tá? Mas antes de eu começar a falar para vocês tudo sobre essa aposentadoria, sobre o que é, os requisitos, quem pode se aposentar, se ela mudou ou não com a reforma da Previdência, muito importante deixar aqui bem claro de que nem sempre se aposentar mais cedo é a melhor coisa para o seu caso concreto. Gente, por que eu tô falando isso, tá? Porque a aposentadoria proporcional, ela é sim uma possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição, como nós vamos ver aqui na sequência desse vídeo. Porém, ela, como o próprio nome já diz, é proporcional ao tempo que você contribuiu lá junto ao INSS. Então, você não pode esperar dessa aposentadoria um benefício muito alto, muitas vezes até mesmo limitado ao salário mínimo. Por quê? Porque o cálculo dela não é tão benéfico, tá? Então, importante analisar, e isso a gente vai falar aqui, né, em torno desse vídeo. Importante analisar que ela é uma possibilidade de aposentadoria mais cedo, mas como o próprio nome já diz, ela vai ser proporcional ao tempo que você recolheu. Então, nem sempre ela vai ser, ou quase que nenhuma das vezes, ela vai ser, né, a melhor aposentadoria. Mas eu precisava falar para vocês, trazer ela aqui para vocês, porque eu fiz um vídeo aqui no canal faz um tempo, já acho que foi ano passado, sobre aposentadoria proporcional e tem muita visualização e tem muita gente também que tem dúvidas sobre essa aposentadoria e acaba comentando nos outros vídeos aqui do canal também sobre a possibilidade de se aposentar de maneira proporcional. Então eu quis trazer para vocês essa aposentadoria, falar o que ela, né, quem pode se aposentar com ela e também que ela não é, nem sempre vai ser, né, a melhor aposentadoria para o seu caso, mas a gente vai falar tudo isso aqui hoje, tá? Então, o que é essa aposentadoria proporcional, né? Ela é uma possibilidade trazida lá pela emenda constitucional 20 de 98, que, né, tinha requisitos para uma aposentadoria. Então, assim, ela é muito parecida com as regras de transição que a gente teve depois da emenda constitucional 103 de 2019. O que acontece? A gente antes tinha uma regra de transição, tinha uma regra de aposentadoria, né? Antes dessa emenda constitucional 20 de 98, a regra de aposentadoria por tempo de contribuição era a seguinte: 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos de contribuição para as mulheres. Sim, esse já foi um requisito de aposentadoria vigente antes dessa emenda lá em 98. Então, os homens precisariam ter 30 anos de contribuição e as mulheres 25 anos de contribuição. Não precisava ter idade mínima, né? Todas essas coisas que a gente tem hoje, tá? Então, essa era a regra anterior. Com a emenda constitucional 20 de 1998, surgiram novas regras para a aposentadoria, que são as regras que a gente tem da aposentadoria por tempo de contribuição anteriores à emenda 103 de 2019. Então, o requisito passou a ser 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para as mulheres, tá? Depois dessa emenda número 20.
Só que o que acontece? Para aquelas pessoas que estavam muito próximas de se aposentar ali, quando aconteceu essa emenda lá em 98, elas teriam direito de se aposentar por uma regra de transição. E essa regra de transição é justamente a aposentadoria proporcional, que esse era o nome que era dado, mas é basicamente uma regra de transição. Então, se a pessoa estava muito próxima ali a cumprir os requisitos, né? Um homem, 30 anos de contribuição, uma mulher, 25 anos de contribuição, ela pode, né? Poderia se aposentar com um pouco mais, cumprindo um pedágio também, que a gente vai falar daqui mais um pouco à frente. Nessa aposentadoria proporcional, que também tem um cálculo aí um pouco diferente, tá? Então, isso é aposentadoria proporcional. E quem que tem direito, né, a se aposentar de maneira proporcional? Então, quem tem direito é aquele segurado, né? Se você também vai vendo aí se se enquadra no seu caso concreto. Segurado que no dia 16 de dezembro de 98, que foi quando ocorreu essa emenda constitucional número 20, não tinha esse tempo mínimo exigido para se aposentar, né, nessa regra antiga. Então, se lá em 98 você já contribuía, não tinha o tempo ali da aposentadoria para o homem que era de 30 anos e para a mulher de 25 anos, pode ser que você tenha direito de se aposentar. Além desse requisito, tá? De ter ali contribuição anterior a 16 de 12 de 98, precisa cumprir mais outros requisitos que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, eu vejo algumas pessoas falando que precisa, né, para conseguir se aposentar, de maneira proporcional, é só ter iniciado a contribuir antes do dia 16 de 12 de 98. Não é verdade. Além desse requisito, precisa acumular os outros requisitos também, que são os seguintes. Então, tem que preencher cumulativamente, tá? Então, precisa preencher todos os requisitos. Iniciar, né, ter contribuído antes do dia 16 de 12 de 1998. Além de os homens, o que os homens precisam ter, tá? Precisam ter a idade de 53 anos, mais 30 anos de tempo de contribuição e pedágio de 40% do tempo que faltava para se aposentar lá em 16 de 12 de 98. Para vocês verem, né, quem assiste os vídeos aqui do canal, que tem muita semelhança com uma regra de transição trazida ali, né, na reforma da Previdência que a gente teve muito recente em 2019. Então, só que aqui o pedágio era de 40%, só que a gente precisava, né, preencher a idade dos homens de 53 anos, 30 anos de contribuição, que era o mínimo exigido lá quando teve a alteração da legislação, e mais 40% do tempo que faltava para completar os 30 anos, lá na data da emenda número 20, tá? Para as mulheres, o exigido é 48 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, que era também o tempo exigido anterior, mais 40% de pedágio do tempo que faltava para completar os 25 anos de idade lá em 16 de 12 de 1998, tá? Esses são os requisitos para a gente conseguir, né, uma aposentadoria proporcional. Eu vou explicar melhor para vocês com um exemplo que a gente vai conseguir entender como que é feito, né, a contagem desse tempo com o pedágio e quantos anos efetivamente precisaria ter para se aposentar, né, num exemplo aqui nessas regras de aposentadoria. Então, gente, o homem, tá? Um homem que tinha lá na data dessa alteração legislativa, né, lá dessa emenda número 20 de 98, tinha 22 anos de tempo de contribuição, ele estava um pouco longe ainda de conseguir os requisitos dos 30 anos de contribuição para conseguir se aposentar. Então, ele vai precisar trabalhar o tempo que faltava, né, então ele tinha 22 anos, faltavam 8 anos para ele conseguir se aposentar. Vai ter que trabalhar esses 8 anos e um pedágio de 40% do tempo que faltava. Quanto tempo faltava para ele
conseguir os requisitos para se aposentar? Faltavam 8 anos, então é 40% desse tempo que faltavam de 8 anos, que é mais ou menos ali 3 anos e 2 meses. Então, a gente vai somar o tempo que faltava mais o pedágio de 40% desse tempo que faltava. Então, 8 anos mais 3 anos e 2 meses, ele vai precisar trabalhar ainda mais 11 anos e 2 meses, além de ter completado a idade mínima de 53 anos para conseguir se aposentar. Então, esse homem aqui do nosso exemplo, ele vai se aposentar com 33 anos e 2 meses de contribuição e 53 anos de idade. Sim, ele vai se aposentar mais cedo do que a regra ali que, né, essa outra aposentadoria, que é a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, trouxe. Porque ele tinha, na regra antiga, a gente tinha 30 anos de contribuição, e depois, na regra nova, que agora não é mais nova, a gente tinha 35 anos de contribuição. Então, veja que ele ficou ali no meio do caminho, precisando completar os 33 anos e 2 meses, além de ter que completar essa idade mínima ali do homem de 53 anos de idade. E a mulher? Como que fica uma aposentadoria proporcional para uma mulher que lá na data da alteração da legislação, ela tinha 20 anos de contribuição, né? Então, lá em 98, quando aconteceu a alteração, ela tinha 20 anos de contribuição. Então, faltavam ali 5 anos para ela conseguir se aposentar, já que, né, a norma antiga previa 25 anos de contribuição. Ela vai ter que trabalhar o que faltava para ela conseguir completar, né, os 25 anos, então faltavam 5 anos, e vai ter que trabalhar mais 40% desse tempo que faltava, mais 2 anos de pedágio. Então, ao total, ela vai ter que trabalhar mais 7 anos. Além disso, ela vai ter que ter a idade mínima de 48 anos para conseguir se aposentar. Então, ela vai se aposentar com. Na verdade, está errado aqui. Essa questão do exemplo que eu coloquei aqui, eu devo ter colocado errado, tá? Essa parte vermelhinha. Mas, gente, ela vai se aposentar, então, fazendo as contas aqui. Vai se aposentar, né? Tinha 20, faltavam 5 mais 2. Então, ela vai se aposentar com 27 anos de tempo de contribuição, mais ao requisito da idade mínima, que é de 48 anos, tá? Então, ela vai se aposentar com 27 anos de contribuição, mas, né, tem que ter ali também o requisito da idade de 48 anos. Veja que ela também ficou aqui no meio do caminho, porque ela não pode ter os 25, porque ela não tinha completado, mas ela também não vai precisar ter os 30. Então, ela vai ficar ali com 27 anos de contribuição, vai conseguir se aposentar de maneira proporcional. E aí, aqui é a grande questão, né? Como que vai ficar o valor dessa aposentadoria proporcional, né? Que nem sempre vai ser a melhor aposentadoria. E eu até deixei uma observação aqui, por quê? Porque nem sempre a data mais próxima para conseguir uma aposentadoria vai ser a melhor data para uma aposentadoria, né? Nós temos, claro, preciso falar que a gente tem N situações, né? Então, cada caso de uma pessoa é único. Às vezes a pessoa realmente quer, né, se aposentar recebendo uma renda menor e para ela isso não importa. Ok, se esse for o caso, tudo bem. Mas o que a gente sempre precisa analisar é que, às vezes, esperando um pouco mais, contribuindo um pouco mais, consegue uma aposentadoria muito melhor e é uma coisa que vai se levar para o resto da vida. Uma coisa que é muito importante também a gente falar é que a aposentadoria, né, ela vai te acompanhar o resto da vida. Então, embora muita gente deixe para se preocupar com a sua aposentadoria somente quando acha que está lá, né, muito idoso e que já está completando os requisitos para se aposentar, é muito importante ter essa preocupação de forma preventiva, uma preocupação anterior, para ver realmente qual vai ser o cenário da sua aposentadoria lá na frente, para ver quanto que isso vai voltar para a sua vida quando você não mais conseguir trabalhar.
né? Então, é importante a gente ter essa ideia de que a aposentadoria é uma coisa muito séria, que ela não deve ser feita de qualquer jeito, porque você pagou contribuição. Não é uma coisa que ela vem de graça. Você pagou as contribuições, né? Você pagou por muito tempo, por sua vida inteira. Então, nada mais justo do que você ter uma atenção especial nesse momento prévio. Mas se você não teve essa consciência antes, que você tem agora, né? De ter esse cuidado antes de pedir a sua aposentadoria, tá? Então, aqui, essa aposentadoria proporcional, ela vai te dar uma aposentadoria mais cedo, se você cumpre os requisitos para conseguir se aposentar, mas ela vai te dar uma aposentadoria menor do que talvez as outras regras ali que a gente tem de transição, né? E até mesmo depois uma aposentadoria por idade, tá? Então, como que funciona, tá, o cálculo dessa aposentadoria? Vai ser 70% das médias, né, da média das 80 maiores contribuições após julho de 1994. Então, você vai pegar por ação, né, vai pegar os seus valores de salários posteriores a julho de 1994, vai fazer a média deles, e aqui ainda, né, a gente está na regra antiga, então é possível fazer a exclusão das 20 menores salários de contribuição, então você só vai considerar para o cálculo as 80 maiores contribuições, e vai poder acrescer 5% para cada ano que superar os 30 anos de contribuição mais o pedágio para o homem, tá? Então tem que ser, não é só o que superar os 30 anos, é o que superar os 30 anos mais o pedágio. Então, só para ficar mais claro, nesse caso aqui desse homem, tá? Ele só vai poder acrescer 5% do que superar os 33 anos e 2 meses de contribuição, porque aqui esse tempo é o tempo total que ele vai conseguir se aposentar. Então, ele não vai acrescer 5% depois de ter completado os 30 anos, não. Depois de ter completado os 30 mais os 3 de pedágio. E para as mulheres, tá? O cálculo é bem parecido, só que claro, né, o que ela vai poder acrescer ali 5% a cada ano que superar os 25 anos mais o pedágio, tá? Então, não é só os 25 anos, é contando com o pedágio, vai poder acrescer 5% a cada ano que superar esse tempo, tá? Iniciando em 70%. E ainda, uma questão aqui é que tem aplicação do fator previdenciário, tá? Nessas regras de aposentadoria que a gente tem depois ali da reforma da Previdência, que a gente tem também essa questão de começar com um percentual de 60%, né, por exemplo, como é a dos homens, não tem incidência de fator previdenciário. Aqui a gente tem mais essa questão que ainda é uma questão que diminui ainda mais o valor da aposentadoria. Então, por isso que eu falo que talvez não seja uma aposentadoria tão interessante, tá? Mas é uma possível, né, aposentadoria, sim. E também, gente, o que aconteceu com a reforma da Previdência que a gente teve agora em 2019, com a emenda 103 de 2019, tá? Acabou a possibilidade de se aposentar de maneira proporcional, tá? Então, não é mais possível se aposentar de maneira proporcional após a emenda constitucional 103 de 2019, tá? Mas quem ainda pode se aposentar nessa regra da aposentadoria proporcional, tá? Quem completou os requisitos até o dia 13/11 de 2019, tá? Então, se você completou os requisitos que eu falei aqui, você pode ainda, mesmo que não tenha solicitado, né, se aposentar nessa modalidade de aposentadoria. Só que se você, mesmo tendo iniciado as suas contribuições antes de 1998, não completou os requisitos de uma aposentadoria proporcional até a data aqui do dia 13/11 de 2019, você não vai conseguir se aposentar de maneira proporcional, porque a emenda constitucional, né, ela acabou com essa modalidade de aposentadoria, tá? Então, ela traz expressamente lá no seu texto constitucional que essa modalidade de aposentadoria foi extinta. Então, só pode se aposentar quem já tinha cumprido todos os requisitos
para conseguir lá a aposentadoria proporcional antes da emenda. E aí, gente, como eu falei para vocês ao longo do vídeo, realmente, ela é sim uma possibilidade de aposentadoria, mas talvez ela não é, né, a melhor aposentadoria para você. E veja que ela também exige um tempo de contribuição grande, né? Porque veja ali, no nosso exemplo, aquele homem, ele precisava ter pelo menos 33 anos de contribuição. Então, eu trouxe aqui para vocês outras formas mais vantajosas de conseguir antecipar a sua aposentadoria, tá? E mostrar para vocês que a aposentadoria proporcional não é a única opção para você conseguir se aposentar mais cedo lá perante a ONSS, tá? Ou também, talvez, né, perante aí um regime próprio de aposentadoria. Então, gente, é número 1 ali, tá? E eu trouxe isso aqui, né, com análise das aposentadorias que eu faço no escritório, né? Porque cada caso que chega aqui no escritório e eu analiso, né, pessoalmente, às vezes a gente consegue, né, numa análise bem minuciosa, ver que tem tempo de contribuição a mais e tem coisas que nós podemos fazer para que essa pessoa, né, esse segurado, consiga se aposentar mais cedo, tá? E como que é possível fazer isso, doutora? Como que eu consigo ver, né? Como que eu consigo saber se eu consigo aposentar, antecipar a minha aposentadoria, me aposentar mais cedo, me aposentar com o melhor benefício possível, tá? Dentro do planejamento previdenciário, tá? Então, dentro do planejamento previdenciário, a gente consegue analisar o que eu vou falar aqui para vocês e mais uma infinidade de coisas, né, que a gente vai direcionando ali para o caso concreto de cada pessoa, tá? Então, formas, eu trouxe 5 formas aqui de você analisar, né, e formas de se conseguir se aposentar mais cedo, sem precisar, né, ali se aposentar com uma redução na sua aposentadoria, como é a aposentadoria proporcional. Verificar todas as regras de transição, principalmente verificar as regras mais próximas do seu caso concreto, tá? Eu sempre falo caso concreto porque depende muito de cada pessoa. Cada pessoa vai cumprir um requisito de um pedágio de uma forma, porque cada pessoa tem um histórico único de contribuição e que deve ser levado em conta, né, o seu tempo de contribuição, sua idade. Então, é importante verificar as regras de transição. A regra mais próxima de transição que a gente tem depois da reforma da Previdência é o pedágio de 50%. Né? Então, pode ser que você se enquadre nessa regra de transição e que você consiga se aposentar, ou às vezes esperar um pouquinho mais, mas consiga ali analisar se você esperando seria mais vantajoso para a sua aposentadoria e você consegue antecipar ali, né, a data da sua aposentadoria. Análise de tempo rural. Gente, muito comum disso acontecer, né? Pessoas que moraram no interior quando criança com seus pais e moravam ali, né? Tinham um regime de economia familiar, plantavam, né? Criavam bois, né? Enfim, era desse meio rural. E não só quando criança, né? Às vezes, muitas vezes, depois de casado também, continua ali com os filhos no meio rural, e depois veio para a cidade, começou a contribuir com carteira assinada. Isso é muito comum de acontecer, tá? Inclusive, meu pai é uma dessas pessoas que conseguiu se aposentar com um tempo rural. Então, esse tempo rural, se conseguido comprovar, né, com prova documental, ele pode somar ali na aposentadoria e antecipar sua aposentadoria, ou, né, nas regras de transição do pedágio, ou numa aposentadoria por idade, vai depender muito do caso. Mas como a gente está falando aqui, né, de antecipar a aposentadoria, seria mais direcionado realmente para uma aposentadoria pelas regras dos pedágios ali, né, após a reforma da Previdência. Então, isso pode sim antecipar a sua aposentadoria. Utilizar tempo especial. Utilizar tempo especial, o que quer dizer?
quer dizer, para aquelas pessoas que trabalharam expostas a algum agente nocivo à saúde, à sua integridade física, né, insalubridade, periculosidade. Esse tempo especial, antes da reforma da Previdência, a gente podia converter ele em tempo comum. Agora, depois da reforma, a gente não pode mais, mas ainda tem a possibilidade de se aposentar, né, dentro da aposentadoria especial. Mas a utilização desse tempo especial anterior à reforma da Previdência e a conversão do seu tempo em comum pode também aumentar muito o tempo de contribuição e conseguir antecipar e muito, né, a data da sua aposentadoria. Então, se você ou trabalhou, né, ali no meio rural quando criança, adolescente, adulto, ou se sabe que, né, trabalhou exposto a um agente nocivo à sua saúde, pode sim conseguir, né, antecipar a sua aposentadoria e conseguir, né, ali, né, verificar uma melhor aposentadoria para o seu caso. Também, considerar tempo militar. Então, aquele tempo que você serviu ao exército, ele entra para a contagem do tempo de contribuição. Muita gente não sabe disso, mas ele entra. Como aluno aprendiz, também vai entrar. Se você trabalhou em serviço público, né? Então, você trabalhou em serviço público um período e depois veio para o INSS, ou vice-versa, trabalhou no INSS e foi para o serviço público. É possível você fazer a verbação desses tempos, né? Tanto do serviço público para o INSS, tanto do INSS para o serviço público. Isso também vai aumentar o seu tempo de contribuição e vai fazer com que você consiga se aposentar mais cedo. Ação trabalhista. Ação trabalhista é uma questão bem interessante também, por quê? Porque as pessoas esquecem disso aqui. Na verdade, quando você tem uma ação trabalhista contra alguma empresa, né, você ali requereu indenizações trabalhistas, reconhecimento de tempo de trabalho, né, junto ao órgão, né, ao tribunal ali, competência de uma ação trabalhista, você não tem averbado automaticamente esse tempo lá no INSS. Você vai precisar solicitar, né, ali nos termos da sentença, e vai precisar solicitar ao INSS para averbar esse tempo. Então, pode ser que você teve reconhecido em uma ação trabalhista que você trabalhou 2 anos em uma empresa que você não tem registro na sua carteira, enfim. Esse tempo, né, vai ser averbado no INSS e vai contar para fins de aposentadoria, mas ele deve ser solicitada a averbação. O INSS não vai, infelizmente, fazer isso de maneira automática, tá? Então, isso também pode antecipar ali a data da sua aposentadoria. Pagamento de contribuição em atraso quando possível, tá? Isso aqui também eu recebo muita dúvida, porque muita gente quer pagar a contribuição para conseguir se aposentar antes, mas nem sempre é possível. Então, a gente precisa analisar o caso concreto e, às vezes, sim, é possível fazer o recolhimento de contribuição em atraso, mas, às vezes, não é possível. E aqui também, né, mais uma alerta de não fazer contribuição em atraso sem pelo menos consultar um especialista da área que vai falar para você se é possível você fazer esse pagamento de contribuição e ainda se isso vai alterar, né, ali o seu tempo de contribuição, o valor da sua aposentadoria e vai poder te dar todos os direcionamentos também, né, sobre o recolhimento e o reconhecimento desse recolhimento junto ao INSS, porque de nada adianta contribuir por contribuir, né? O que a gente quer é antecipar a aposentadoria e o que a gente quer é ter uma aposentadoria da melhor forma possível. E aí, eu trouxe para vocês aqui algumas análises de planejamentos previdenciários realizados aqui no escritório, tá? Para que vocês consigam visualizar quanta coisa a gente consegue analisar e como a gente consegue analisar ali uma regra, né? O que eu falei para vocês lá do primeiro cenário, de analisar uma regra de transição mais próxima para o caso concreto. E se isso ainda, né, valeria a pena para cada pessoa. Então, aqui nesse cenário, tá? Desse planejamento foi analisado uma regra, todas as regras de transição que eram disponíveis para essa segurada, tá?
e qual seria a data e o valor que ela se aposentaria em cada uma dessas regras. Aqui é um cenário que ela já tinha reconhecido lá no INSS, tá? Então, não precisaria, né, nesse primeiro cenário, não precisaria comprovar tempo rural, atividade especial, era o que já tinha na carteira de trabalho dela, né, e era o que a gente conseguia reconhecer. Então, dá para ver aqui que a primeira regra que ela preenche é de pedágio de 50%, tá? Que seria ali no dia 27 de maio de 2022, com uma renda mensal inicial de 2.317, tá? A segunda regra que ela preencheria seria só lá em 2025, porém com um salário muito maior, né? E como que a gente consegue analisar qual que é a melhor regra para ela conseguir se aposentar? A gente precisa fazer uma conta de quanto tempo ela esperaria para a segunda aposentadoria ali do pedágio de 100% e se isso até o final da vida compensaria, acabaria voltando para ela em forma, né, de aposentadoria. Porque veja, ela deixaria de receber aposentadoria até 2025, mas por outro lado, ela receberia uma aposentadoria de mais de R$ 1.000 a mais, tá? Então, precisa fazer essa análise também, e só dentro do planejamento a gente consegue, né, analisar certinho. E aqui eu vou mostrar para vocês a análise depois, mas só queria concluir aqui com uma outra questão, que essa questão é do mesmo planejamento, tá? Da mesma segurada, da mesma pessoa que fez, que tem esse cenário aqui, ela também tem esse cenário de tempo especial, tá? Então, considerando o tempo especial que ela tem, ela conseguiria se aposentar na mesma data lá que ela tinha direito de se aposentar no pedágio de 50%, ela tem direito de se aposentar pela regra de pontos. Só que olha a diferença da renda mensal inicial dela. R$ 3.611. Então, esse é o valor que ela receberia somente averbando um tempo especial lá junto ao INSS, tá? E aí, olha aqui embaixo, né, do pedágio de 50%, não vai mudar muita coisa, vai ficar com um valor menor. E do pedágio de 100%, ela precisaria trabalhar mais um tempo, né, até 2025, contribuir até lá, para conseguir se aposentar com R$ 3.947. Então, veja que a alteração do tempo de contribuição, tanto impacta, né, na data que vai se conseguir, né, uma aposentadoria, também no valor que vai ser essa aposentadoria. E isso a gente só consegue analisar caso a caso dentro do planejamento. E veja como de uma regra de transição para outra, né, nós temos uma diferença muito grande do cálculo. Então, por isso que uma pessoa, às vezes, tem várias regras de transição disponíveis ali para ela. Veja bem, essa segurada tem 1, 2, 3, 4, 5 regras aqui, mas às vezes o segurado tem 8 regras de transição, 7 regras de transição. Então, é importante fazer essa análise antes de fazer o pedido de aposentadoria. Muito importante. Porque, veja, se ela pede uma aposentadoria lá sem fazer a contagem desse tempo especial, ela vai conseguir se aposentar na mesma data, mas ela vai se aposentar, gente, com menos de R$ 1.000 aqui, né? Quando que, fazendo a verbação desse tempo especial e orientada por um profissional que saiba quais os documentos precisam ter para conseguir a verbação junto ao INSS, ela vai receber uma aposentadoria bem mais interessante, né? Para o resto da vida dela. Então, faz muita diferença fazer o planejamento da aposentadoria, fazer ali um plano de aposentadoria, um caminho para que você, né, consiga se aposentar com o melhor benefício. E aqui é a análise do lucro, né, nesse plano de aposentadoria que a gente realiza, tá? Aqui eu coloquei todas as principais, na verdade, regras, as mais próximas, com e sem o tempo especial, tá?
Então, no pedágio de 50% sem o tempo especial, que foi aquela primeira regra que eu mostrei para vocês, que ela teria o direito de se aposentar lá em 27/5/2022, recebendo R$ 2.317, ela não precisaria mais fazer, né, a contribuição e conseguiria ali se aposentar com um lucro estimado até o final da vida dela, né? A gente faz uma projeção lá até os 80 anos de idade, 80, 85 anos de idade, um lucro de R$ 920 mil, 134, tá? E no mesmo pedágio, né? No mesmo pedágio, não. Na regra de pontos, se vocês forem ver ali na terceira coluna, pontos com tempo especial, que foi aquela regra que ela preencheu, né, com a averbação do tempo especial, que vai ser na mesma data, no dia 27/5/2022, só que com renda mensal inicial de R$ 3.611. Ela também não precisa contribuir mais nada, é só fazer a averbação do tempo especial, e ela vai ter um lucro até o final da vida dela de R$ 1.433.912. Gente, é muito dinheiro, né, que ela vai ter diferença ali no valor da aposentadoria dela para o resto da vida dela. E ela não vai precisar contribuir mais, né? Ela só vai precisar fazer a averbação desse tempo. Já no pedágio de 100%, sem o tempo especial, ela vai ter que contribuir um pouco mais, né? Então, ela vai ter que contribuir ali por mais alguns anos, vai ter que contribuir até 2025, mas ela também vai ter uma renda mensal inicial maior, né? Só que ainda assim não compensa, né? Perto desse lucro que ela vai ter só verbando tempo especial. E ainda, olha aqui. Essa aqui também é bem interessante, que tá ali na última linha, pedágio de 100% com tempo especial. Só que ela vai ter que esperar mais um tempo, né? Então, ela vai ter que esperar até. Esse planejamento já foi feito anterior, né? Então, ela teria que esperar até o dia 14/8/2022. Iria receber uma renda mensal inicial maior, R$ 3.943, mas olha ali no lucro estimado. Ela teria um lucro de R$ 1.370, menos do que se ela se aposentasse na regra por pontos, sem precisar contribuir, né? Sem precisar verter mais nenhuma contribuição, tá? Então, às vezes, a renda mensal inicial parece maior, mas eu sempre falo, não é a melhor renda mensal inicial, é a melhor aposentadoria para o resto da sua vida. E aqui eu acho que ficou muito claro isso, né? Que mesmo ela tendo uma renda mensal inicial ali na última regra, o lucro que ela vai receber até o final da vida vai ser menor do que se ela se aposentasse antes. Então, isso é uma coisa também que deve ser pensada dentro de um plano de aposentadoria, né, bem realizado, tá? Se você tem interesse em fazer o seu plano de aposentadoria, vou deixar os telefones aqui, né, do escritório aqui na tela, dos contatos, e também eu sempre deixo aqui no primeiro comentário, fixado nos comentários do vídeo, tá? No vídeo de hoje é isso que eu queria falar para vocês. Então, trazer, né, para conhecimento de que sim, existe aposentadoria proporcional, mas que nós temos, né, que tomar cuidado com ela, porque ela nem sempre vai ser uma melhor regra de aposentadoria, tá? E aí, claro, dentro de um plano de aposentadoria, também é possível fazer a simulação de quanto você receberia numa aposentadoria proporcional e quanto você receberia nas outras regras e se isso valeria a pena ali dentro desse lucro estimado até o final da sua vida, né? E aí, com todos os dados, né, claros em mãos, você decide, né, qual que é o melhor cenário e que se encaixa melhor para a sua vida hoje, tá? No vídeo de hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.